E se eu perguntasse para você o que é, na sua concepção, na sua experiência de vida, o amor? Eu sempre gosto de definir que o amor ele pode ser muitas coisas. O amor pode ser insegurança, o amor pode ser medo, pode ser felicidade, realização, sonho, sofrimento. O amor pode ser vulnerabilidade. Mas uma coisa que com certeza o amor não é violento. Eu poderia pegar como base as três concepções mais, tanto da religião como do senso comum a respeito do amor, as definições, que é o amor philos, o amor de um pai para o filho e o amor do filho para com os pais. Poderia falar do amor ágape, que é o amor de Deus para com o homem, e o amor, uma tentativa de amor do homem para com Deus. Mas a definição que eu vou me apegar agora é a definição do amor eros, aquele que é falado até na mitologia a partir de um deus, o amor de um homem para com uma mulher e vice-versa. Uma coisa que o amor não é violento. Isso significa dizer que quando você adentra um relacionamento, quando você se entrega para construir uma realização, você está assinando um contrato sentimental que está adentrando a vida de uma pluralidade. Ou seja, não há como eu ter realização, não há como eu ter uma reciprocidade se as duas pessoas não estão caminhando para um mesmo objetivo, se as mesmas pessoas não se encontram com o mesmo comprometimento. E quando eu falo que as duas pessoas têm o mesmo objetivo ou que as duas estão caminhando, em direção ao mesmo comprometimento, isso não significa dizer que você vai estar em um relacionamento e ele vai ser altamente perfeito, como é pregado nos contos de fada, como é pregado na mídia. Muito pelo contrário, isso significa dizer que se você está se relacionando com uma pessoa, você precisa avaliar se o bem que ela te faz se sobrepõe ao mal que ela te provoca. Porque todo relacionamento, ele precisa que a gente ceda, precisa que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente deixe de lado essa necessidade de estar certo, que a gente se apegue às qualidades dessa pessoa, que a gente se apegue aos benefícios que esse relacionamento nos provoca, para que a gente consiga superar ou trabalhar as precariedades do outro, as nossas precariedades, as precariedades que esse relacionamento nos apresenta. Tem muitas pessoas que, com tanta dúvida do que é o amor, do que é um relacionamento saudável, estão em um ciclo de sofrimento, aquele em que você rompe o relacionamento, se distancia dessa pessoa, sente falta e volta para esse mesmo relacionamento. Há uma segunda chance para esse relacionamento e nada muda de nenhuma pessoa, de nenhuma parte. Se esse relacionamento é um relacionamento que há rompimento constante e em todas as vezes o mesmo erro se repete, possivelmente é um relacionamento que está tapando um espaço de carência e não preenchendo de alguma forma e não acrescentando na tua vida. A gente precisa sim reconhecer e ceder para que o outro permaneça na nossa vida. A gente não vai entrar num relacionamento e vai encontrar aquela pessoa perfeita, aquela mulher perfeita, aquele marido perfeito. Muito pelo contrário, o amor é uma construção diária. O que a gente precisa avaliar é que o amor não é essa espécie de fogo que queima com força, que de repente você encontra e tem aquela certeza, aquele amor à primeira vista e aquela pessoa vai ser absolutamente perfeita. Muito pelo contrário, se você está se relacionando com um ser humano, naturalmente esse ser humano vai te decepcionar. Naturalmente ele vai errar com você e vice-versa. E você precisa avaliar se o erro daquela pessoa é maior ou menor do que o bem que ela te provoca, do que a realização que ela traz para a tua vida. Porque se você levar em conta todas as pessoas que erram com você, que te decepcionam e se afastar dessas pessoas, naturalmente não vai sobrar ninguém. Porque o erro, a decepção é característica da raça humana. E eu não estou falando de um jogo de caráter, eu não estou falando de um ato de infidelidade, eu estou falando de erros de decepção. E mesmo que haja ali uma traição, é você quem precisa avaliar se aquela pessoa precisa permanecer na tua vida ou não. O que não dá é para você generalizar. Ter um relacionamento ruim, vivenciar uma experiência negativa com uma pessoa que não estava comprometido no mesmo grau que você,
e você generalizar e achar que todos os demais relacionamentos que se apresentarem na tua vida serão totalmente insuficientes. Quantas pessoas ou quantos de nós rompemos um relacionamento totalmente negativo lá atrás e estamos agora no momento presente culpando inconscientemente o cônjuge presente de um relacionamento que é novo, uma pessoa absolutamente diferente, achando que o outro, que agora se encontra no presente, vai cometer exatamente o mesmo erro que a pessoa lá do passado cometeu. Quando na verdade a própria psicologia fala que cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é diferente dentro das suas concepções, dentro das suas formações, dos seus valores, dos seus comportamentos. Mas, volto a ressaltar que o erro, a decepção são características do ser humano. Nós estamos muito atentos a notar o erro que o outro comete, mas nós não conseguimos compreender ou perceber o erro que nós também cometemos. Com o nosso senso de tom de voz, com o nosso comportamento, com as nossas falas, as nossas exigências. Quantos de nós adentram um relacionamento colocando sobre o outro a responsabilidade de nos fazer feliz, quando nem nós acreditamos que essa felicidade é possível para nós, quando nem nós nos consideramos pessoas realizadas no sentido de relacionamento. Quantas pessoas não conseguem amar a si e pegam essa falta de amor próprio com a necessidade de ser amado pelo outro e colocam essa responsabilidade no relacionamento novo, em algo que acabou de começar, em algo que acabou de adentrar na nossa vida. Nós precisamos ponderar esses relacionamentos, avaliar constantemente se aquilo que eu estou vivendo é um ciclo de sofrimento que é violento. O que é a violência e o que é o sofrimento? Porque eu sempre falo que o amor, ele é sim sofrimento, mas ele não é violento. Sofrimento é passar por uma situação em que a própria psicologia vai falar que preciso ter resiliência, eu passo pelaquela situação, aprendo alguma coisa e cresço, eu evoluo para que aquela situação não se repita. E se ela se repetir, o meu comportamento vai ser mais resiliente, mais preparado para ela. Agora, o violento é passar por uma situação, ela se tornar cíclica, ela se torna um ciclo que repete-se na minha vida em todos os relacionamentos ou com a mesma pessoa e eu não aprendo absolutamente nada. Nenhuma mudança me ocorre diante daquele sofrimento. Isso é um sofrimento que é doloroso, ele não é um sofrimento que me acrescenta como ser humano, que acrescenta no sentido de relacionamento. É isso que a gente precisa avaliar. Quais são os relacionamentos que valem a pena? Quais são os relacionamentos que eu estou colocando responsabilidade além da que eu posso sobre ele? Quais são os relacionamentos que estão representando a salvação da minha vida? Quais são os relacionamentos que eu estou querendo exigir amor próprio quando eu ainda não aprendi a desenvolver? E quais são os relacionamentos que são difíceis, que estão sim me causando algum tipo de sofrimento, mas que está me fazendo crescer, que está me levando a me tornar alguém mais resiliente, preparado e, por que não, muito mais realizado do que eu era anteriormente. Eu espero que você faça essa reflexão a respeito dos seus relacionamentos, não somente conjugais, mas também familiar, profissionais, sociais, de amizades, etc. Tá bom? Beijo no teu coração.